Dom António Augusto tem um percurso ímpar no seio da Igreja Católica. Das várias fases desse percurso, nós destacamos as funções que desempenhou como Bispo Auxiliar do Porto e agora como Bispo da Diocese de Vila Real. E fazendo uma retrospectiva deste percurso, conte-nos como é que sentiu o chamamento para a Igreja Católica. Bom, em primeiro lugar, e concretamente a propósito da missão de Bispo, há esta coincidência feliz que faz hoje precisamente 5 anos que eu fui ordenado Bispo. E, portanto, é certamente um dia muito especial. Evidentemente que, digamos, ninguém tem propriamente a vocação de Bispo, ou seja, é a Igreja, na pessoa do Papa, que a quem é padre, a determinada altura, lança este desafio de servir a Igreja com a responsabilidade de ser Bispo. No meu caso pessoal, confesso que fiquei surpreendido quando recebi a notícia, mais ou menos com estas palavras: o Papa precisa de si para ser Bispo. Digamos, é uma forma muito simpática, isto é, que por um lado nos responsabiliza, isto é, nos chama a um serviço importante, exigente, mas por outro lado é também uma prova de confiança e, portanto, de facto é essa relação com o Papa que no fundo dá a dimensão deste ministério no serviço da Igreja local. Primeiro como de facto Bispo Auxiliar no Porto e agora nos últimos 2 anos em Vila Real. E nesse percurso do Sr. Bispo, em que medida contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal enquanto homem de fé? Sim, de facto, quer ser padre, ou ser leigo também, com certeza, ser padre e depois ser chamado à missão de Bispo, de facto, tem muito a ver com a resposta da fé. Isto é, só se entende plenamente o que é ser leigo, ser padre, depois ser bispo, de facto, na perspectiva da fé. Na fé, uma fé, evidentemente, que já não é só uma convicção, com certeza, mas é muito mais um compromisso. Uma fé que se faz compromisso no serviço ao povo de Deus. E, portanto, as maiores responsabilidades na Igreja têm sempre a marca do serviço. E, portanto, o que se pede à pessoa é que, no caso concreto a mim como Bispo, é de um serviço ainda mais empenhado, mais aprofundado, mais dedicado à Igreja e à Igreja concreta. E, portanto, nesse sentido, a pessoa, digamos assim, tem a possibilidade não só de conhecer mais a fundo a realidade da Igreja, e, portanto, nem toda a gente tem essa visão mais ampla, mais aprofundada da vida da Igreja, e o Bispo deve tê-lo, não é? Portanto, cresce nesse conhecimento, mas cresce também na ligação e no laço que o une à Igreja. Voltando um bocadinho à sua juventude, lembra-se quando é que sentiu em si esta vontade de se dedicar à Igreja Católica? Bom, lembro, sim, de facto é um percurso. É um percurso, isto é, um percurso com momentos marcantes. Com momentos marcantes. E, portanto, há um momento mais marcante quando se anda na escola e alguém nos fala e diz e incentiva. E, portanto, essa ideia de ser padre, de servir a Igreja vem à cabeça. E depois todo o percurso do seminário. Mas há depois outro momento importante, que é o momento em que já uma pessoa mais crescida, de facto, pondera se de facto é o melhor caminho, e aí é uma decisão mais funda, mais forte. E finalmente, quando se aproxima a ordenação, isto é, um compromisso definitivo, aí também há, digamos assim, um discernimento se de facto é esse o passo que deve dar. Portanto, eu diria que é um caminho desde
desde a adolescência, se quisermos, a juventude, em que há, de facto, alguns momentos marcantes, passos em frente no sentido de uma decisão. Portanto, não é apenas um momento, eu diria que há momentos que de facto vão contribuindo para que a decisão depois seja mais amadurecida, mais consciente. E neste percurso, quais foram os principais desafios que foi enfrentando, digamos assim, neste seu percurso e nesta sua ação pastoral? Bom, os desafios têm a ver sobretudo com isto, têm a ver com a pessoa se descobrir, no fundo, o nosso crescimento é uma descoberta da pessoa, não é? Daquilo que ela é, daquilo que ela quer, mas também numa lógica de serviço à sociedade e por um cristão, de serviço à Igreja, não é? E, portanto, é ponderados esses fatores todos que a pessoa, à medida que se vai conhecendo, à medida que vai percebendo aquilo que quer, aquilo que é capaz, etc., e aquilo que também a sociedade e o mundo e a história nos pede, e que a Igreja também conta connosco, é esse discernimento desses fatores todos que depois contribuem para que, de facto, a pessoa dê esse passo. O passo concretamente, da compromisso com o Ministério Sacerdotal. Dom António, foi docente na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Ainda sou. E fala-se um bocadinho dessa experiência, nomeadamente no processo de preparação dos jovens no seminário, para os desafios que mais tarde vão enfrentar no percurso da fé. Pois, eu sou professor há 20 anos, fui parco 10 anos e sou professor há 20 anos, quase, 20 anos. Tem sido uma experiência muito rica, embora nos últimos anos com menos disponibilidade, uma experiência muito rica porque, quer na Faculdade de Teologia, quer também noutras faculdades da Universidade Católica, onde eu dei aulas, isso permitiu conhecer a gente nova, permitiu uma maior proximidade e também permitiu, digamos, ajudá-los a abrirem-se a outras dimensões, a outras formas de pensar. Porque o nosso ensino universitário, e o da Católica em particular, tem qualidade, evidentemente, as várias áreas têm qualidade, mas o nosso ensino universitário tem, o nosso e o mundo de hoje, de certo modo, peca um bocadinho por alguma, digamos assim, setorização. Portanto, há demasiada especialização e hoje falta um bocadinho uma perspectiva mais global das coisas. E, portanto, quer na teologia, embora a minha área seja filosofia, quer nas outras faculdades, foi possível isso, ajudar os alunos a questionarem algumas coisas, a refletirem de uma forma mais abrangente. Isso, para mim, foi muito bom, para eles espero que também tenha sido bom. Nós já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre a importância da juventude e da integração da juventude na fé cristã. Agora perguntava-lhe, é bispo da Diocese de Vila Real há cerca desde 2009, se não estou em erro, e portanto eu... 2019, sim. Eu perguntava-lhe quais são os principais pilares que sustentam a sua ação pastoral aqui na nossa região. Pois, compete a um bispo numa diocese, evidentemente, governar entre aspas, isto é, coordenar é mais uma coordenação da ação pastoral, não é? Neste caso concreto, e dado que estou há pouco tempo, a primeira preocupação é conhecer as pessoas, o clérigo, já conhecia alguns padres leigos, as várias instituições, no fundo uma rede muito alargada de paróquias, de uma diocese quase centenária, não é? Portanto, conhecer essa realidade e depois coordenar e fazer face aos desafios
aos desafios que se vão colocando. E hoje há desafios vários, por exemplo, o desafio da reestruturação pastoral. Há paróquias, de facto, algumas certificadas, há também alguma redução do número de padres, e depois há outras questões digamos assim, de renovação pastoral também. Portanto, reestruturação e renovação. Portanto, porque hoje as vilas e as cidades têm outros dinamismos, não é? Que é preciso ir acompanhando. Sendo que, neste caso concreto, tivemos depois, desde há um ano esta parte, uma pandemia que veio alterar um bocadinho o que estava planeado, mas tentámos responder o melhor possível. Já está na Diocese há 2 anos. Já consegue traçar um perfil deste povo na dimensão espiritual, na dimensão humana? Sim, sim. Eu já conhecia um pouco, mas agora por estar cá, de facto, acho que conheço um pouco melhor, que é de facto um povo com uma cultura muito forte, muito enraizada, de que o elemento religioso é um elemento estruturante, portanto tem uma religiosidade muito forte, muito arraigada. Claro que hoje há alguns dinamismos que, porventura, sobretudo nas cidades, veio alguma gente de fora, etc. E, portanto, há também, começa a haver os ecos e os efeitos de algum estilo de vida já um bocadinho diferente. Por outro lado, é um povo também com uma identidade e umas raízes, uma forma de ser e de estar também muito própria, digamos assim, muito específica e muito rica. Portanto, é um povo com uma grande riqueza cultural, embora haja diversidades, haja aqui algumas diferenças que são positivas, não é? Que são positivas, e portanto, desse ponto de vista, eu diria que é uma região, neste caso uma diocese, não é? Com uma forte identidade, com uma tradição muito enraizada e também com uma marca de fé também muito forte. Evidentemente, num contexto que é geral, que é um contexto de rápida mudança, que é aquilo que a Igreja tenta responder. E esta beleza natural que nós podemos ver todos os dias, acha que ajuda a desenvolver ou a sustentar essa espiritualidade? Sim. O Reino Maravilhoso de Miguel Torga é de facto uma dos pilares desta cultura. Portanto, a ligação à terra, uma terra não só bonita, feita de serras, montanhas, também de rios estruturantes, mas também uma terra, digamos assim, para além da beleza, é uma terra que também suscita desafios. E, portanto, aqui o sentido do trabalho, de cultivar a terra, de tirar dela o que é necessário para viver, e também criou raízes fortes. E, portanto, o povo que sabe apreciar não só a beleza, mas sabe também viver no meio desta terra. Isso é muito importante. Agora, já do ponto de vista interno, como é que caracteriza o clero? Bom, o clero, eu diria que é um clero bom, unido, também com uma raiz muito forte. Eu conheço grande parte porque nos últimos anos a sua formação foi feita no Porto e, portanto, acima de tudo, tem várias qualidades, mas tem uma que eu aprecio particularmente, que são pessoas com quem se pode contar. E, portanto, esse sentido de ligação à Igreja e de serviço, acho que estão muito presentes. E, portanto, é um clero, nesse sentido, bom para trabalhar, com quem se pode trabalhar. Num mundo mais globalizado, como aquele que temos hoje em dia, quais são, na sua perspectiva, os desafios que a Fé Cristã, os principais desafios que a Fé Cristã enfrenta atualmente? Bom, a Igreja sempre teve desafios, não é? Aliás, desde o princípio, desde a Páscoa, desde aquela primeira geração, a Igreja sempre teve desafios.
E depois, ao longo dos 2000 anos de história, mesmo noutras civilizações, noutras culturas, a Igreja sempre soube, digamos assim, adaptar-se no bom sentido e cumprir a sua missão em contextos diversificados. No caso de hoje, estamos num mundo, numa mudança acelerada, com uma forte marca de globalização, em que as questões tecnológicas, as questões de comunicação, etc., estão de facto em mudança profunda, e nesse sentido a Igreja tem uma vantagem, que é o facto de ser uma instituição global. Portanto, antes da globalização, a Igreja já era uma instituição global, já era presente em todo o mundo, portanto não era necessário agora alargar, enfim, a sua presença, porque a Igreja já está, por natureza, e já estava presente em praticamente todo o mundo. Agora, o desafio maior é, digamos assim, corresponder de facto aos desafios mais presentes, que são há muita coisa em rápida mudança, questões como a família, questões como o trabalho, questões como alguns aspectos que têm a ver com as sociedades, com a dignidade da pessoa, etc., que são questões importantíssimas para o futuro, questões em cima da mesa, a que se vêm somar questões mais recentes, como as questões de facto das tecnologias e das comunicações, meios espantosos, mas que requerem algum cuidado e alguma atenção para não se voltarem contra o homem, por um lado, e por outro lado questões ligadas ao ambiente e às alterações climáticas, etc., que, se não forem rapidamente refletidas e resolvidas, poderão pôr em risco um bocadinho o futuro. E, portanto, a somar a tudo isto, depois também uma questão de fundo, que é uma questão mais espiritual. Ou seja, o mundo, esta globalização que favorece tantos contactos e, sobretudo, que favorece muito o consumo, muito o homem voltado para fora de si, porventura está a correr o risco de, digamos assim, de o distrair ou de o retirar relativamente ao que é essencial, que é saber quem é, para que vive, para onde vai. Essas questões básicas hoje estão a passar muito ao lado. E, portanto, esse fundo espiritual que a fé procura ajudar as pessoas a descobrir e a valorizar é também um desafio muito importante. Talvez a rapidez com que se vive hoje em dia, não é? A intensidade. Mas, por um lado, que tendo muitas virtualidades, com certeza, tem também alguns riscos, nomeadamente a pessoa viver de forma muito acelerada nesta vertigem, não é? E porventura correr o risco de, às tantas, quando para ou é obrigado a parar, já não saber o porquê das coisas e porventura ter perdido as referências fundamentais. As questões da vida e as questões da família são essas referências fundamentais. Pegando agora nessa questão da espiritualidade e das relações humanas, nós estamos a atravessar uma fase complicada a nível mundial. Como é que o Sr. Bispo vê o desenvolvimento humano, as relações no futuro? Bom, eu diria que vejo com algum otimismo, embora com alguns cuidados. Ou seja, de facto, tudo tem a ver com o ser humano e o seu âmbito de relações. De facto, nos últimos tempos conheceu um aumento muito forte de possibilidades. Isto é, as possibilidades de eu relacionar, conhecer a todos os níveis, pessoais, profissionais, etc., são imensamente maiores. E, portanto, isso é, obviamente, uma mais-valia. Porém, isso não pode ser feito à custa da pessoa, digamos assim, na altura, já não perceber as diferenças. As diferenças neste sentido. Perceber aquilo que é essencial para ela ser feliz,
ou que é o perder-se nesta diversidade tão grande de coisas. E, portanto, saber quem é, aquilo que quer, qual é a sua missão, o seu papel, quais são aqueles laços absolutamente indispensáveis para ela não se despersonalizar. E, portanto, eu creio que esse sentido muito humano não se pode perder. E quais foram as principais alterações que a Igreja Católica se viu obrigada a promover agora que vivemos num tempo de pandemia e em que não é aconselhável que as pessoas se juntem, nomeadamente até para as celebrações da Eucaristia, para casamentos? Quais foram para si as principais características que a Igreja se viu obrigada a alterar para que isso possa continuar a acontecer da mesma forma, mas... Bom, de facto, a Igreja obviamente teve que adaptar aquelas normas gerais, digamos assim, sanitárias. Portanto, houve recomendações para que tudo o que era possível fazer, e foi pouco, não é? Fosse feito dentro das regras. E isso, de modo geral, aconteceu. Agora, para a sua atividade, foi necessário que, em primeiro lugar, as comunidades, as paróquias e grupos, etc., reinventarem-se um bocadinho, não é? E serem um bocadinho criativas. E, de facto, houve um aumento muito acelerado de recurso, por exemplo, nas novas tecnologias, redes sociais e outras formas de manter o contacto e, portanto, muitas comunidades, também a Diocese passou a transmitir algumas celebrações, algumas atividades, reuniões, formações, etc., foram feitas por via digital. E, portanto, houve aqui uma capacidade, não foi igual em toda a parte, porque algumas comunidades têm menos meios e as pessoas menos possibilidades, mas em muitas outras, felizmente, houve essa capacidade de se adaptar por lá. E ainda uma outra marca positiva, que foi, no fundo, o descobrir e o revalorizar uma coisa que estava um bocadinho esquecida, que é também o núcleo familiar. Isto é, muitas famílias passaram a valorizar alguns momentos, a ter alguns momentos de oração, de encontro, participarem juntos de algumas, por exemplo, nas celebrações, etc. Portanto, houve aqui, não foi de forma, digamos assim, generalizada, mas houve, felizmente, muitos casos de famílias que deram este passo em frente. Portanto, é também uma nota muito positiva. Nós estamos agora numa fase em que as igrejas já estão a preparar para receber de novo os cristãos. Coincide com essa caminhada quaresma que estamos a fazer até à Páscoa. Podemos falar numa renovação de fé neste momento? Sim. Eu diria que, bom, depois do ano passado, nós já nos esquecemos, não é? Mas o ano passado passámos a Páscoa sem celebrações públicas. E, portanto, o facto deste ano já ser possível, embora não, digamos, naquela forma habitual. Isto é possível, são possíveis celebrações públicas, mas com restrições. E, portanto, as habituais procissões, vias sacras e visitas pascais ainda não serão possíveis. Apesar disso, o facto de já poder haver celebrações com pessoas já é um facto positivo, não é? Um facto positivo, porque também nos permite revalorizar muito estas datas. E, portanto, eu diria que ainda não é aquela Páscoa com aquelas manifestações festivas, mas já será uma Páscoa um bocadinho mais próxima. É claro que fica sempre também aquela marca da dificuldade das famílias se reencontrarem, como de certo modo já aconteceu no Natal. Portanto, esperamos que no próximo ano isso já possa acontecer. Em 2023, realizar-se-ão as Jornadas Mundiais da Juventude no nosso país. Duas perguntas numa só. Em primeiro lugar, como é que caracteriza o papel dos jovens na Igreja Católica? Quão importantes são para este desenvolvimento de fé? E depois, para a própria Igreja Católica, este evento será
uma oportunidade para também os cativar? Sim, em primeiro lugar, obviamente que os jovens são importantíssimos na vida da Igreja. Isso não quer demais sublinhar, nem sempre isso transparece, mas o papel dos jovens, já hoje, em cada paróquia, em cada grupo, etc., é um papel importantíssimo. A Jornada Mundial da Juventude tem a vantagem não só de reunir jovens no mundo inteiro, mas sobretudo dessa maneira visibilizar para eles e para as outras pessoas, visibilizar que de facto são muitos e que contam e que são importantes e de facto a realização da jornada em 2023 em Portugal, eu acho que será uma oportunidade muito interessante, quer para os nossos jovens, quer para outros jovens, e portanto será uma oportunidade para dar um passo em frente relativamente ao trabalho, à participação dos jovens na vida da Igreja, e que têm muito a dizer, muito a dar e muito a fazer. Ainda no sentido das comemorações, até porque em 2022 a Diocese comemora 100 anos, já estão a agendar algumas atividades, já nos consegue adiantar algumas coisas que estão preparadas? Sim, o programa está a ser ultimado. Este ano já houve algumas atividades preparatórias. O programa para o ano está a ser, digamos, ultimado, embora sempre com algumas reservas que têm a ver com a evolução da pandemia. E, portanto, mas agora, claro, haverá colóquios, conferências, exposições alusivas ao centenário e também aquelas celebrações mais marcantes e queremos que seja um ano jubilar. E um ano jubilar, digamos assim, com a marca da ação de graças pelo trabalho destes 100 anos, também com alguns convites, alguns desafios dirigidos às famílias, aos jovens, portanto, para que haja possibilidade de descobrir esta dimensão da Diocese, porque muitas vezes, e essa é digamos assim, uma lacuna generalizada, muitas vezes as pessoas têm muito o sentido da sua paróquia, mas muitas vezes o sentido de igreja local, igreja diocesana, muitas vezes não o têm, não é? Então é também uma forma de valorizar essa dimensão da igreja diocesana. Há pouco falávamos da questão da pandemia e voltando um pouco a esta questão, atualmente as pessoas passam imensas dificuldades, há gente a passar imensas dificuldades económicas e entre outras. E agora a pergunta voltava-se um bocadinho para as instituições que apoiam estas pessoas. Em primeiro lugar, como é que analisa o trabalho destas instituições, nomeadamente na nossa região, e depois de que forma é que pensa que elas se possam aproximar um pouco mais das reais necessidades das pessoas? Depois, nesta pandemia, um dos aspectos, digamos assim, relevantes foi naturalmente o trabalho das instituições. Uma boa parte delas, para não dizer a grande parte delas, ligadas à Igreja, os centros sociais paroquiais, com várias valências, as misericórdias e outras instituições, a Cáritas e outras instituições. Ora bom, nesta pandemia foi muito importante o seu trabalho, passaram por muitas dificuldades, nomeadamente as EPIs, os lares, os idosos. De facto, houve aí uma grande incidência de propagação do vírus, com problemas, mas eu queria sublinhar o esforço muito grande que as pessoas fizeram, os colaboradores, os responsáveis, para, com grande exiguidade de meios, responder o melhor possível às dificuldades, que foram muitas. Em alguns casos até foram dramáticas, não é? Portanto, eu acho que houve um trabalho enorme dessas pessoas para fazer o melhor possível. No fundo, em alguns casos, até substituírem-se às famílias. Exatamente. Portanto, foi um período muito difícil para elas.
e que foram tentando corresponder o melhor possível. Depois, muitas delas também, além disso, também, digamos, tiveram que reforçar os meios para responder a novas necessidades. Portanto, começando pela Caritas, desde logo, portanto, famílias que ficaram em dificuldades por perda de rendimentos, trabalho, etc., etc., precisaram de apoios e apoios muito imediatos, não é? E, portanto, também aí muitas instituições, digamos assim, tiveram que se reorganizar e procuraram, de facto, dar respostas a essas necessidades. E, portanto, de um modo geral, a pandemia veio ainda sublinhar a importância destas instituições no presente e também dizer que para o futuro vão ser também igualmente importantes. É talvez aqui se calhar importante falarmos das misericórdias também no seu lado de fé e de trabalho mais particular. E existem alguns valores, por exemplo, a tolerância, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, de forma a que a Igreja e as misericórdias podem unir esforços para que esse equilíbrio se possa depois fazer notar. Pois, de facto, as instituições como as misericórdias, de facto, têm duas mais-valias, digamos assim. Por um lado, a questão da sua história, portanto, têm umas mais antigas do que outras, com certeza, mas já têm atrás de si uma longa história, uma longa tradição de procura de respostas locais, concretas às pessoas, de apoio às várias carências das populações. E, portanto, essa mais-valia da história e da experiência acumulada, e, por outro lado, a mais-valia que é a sua própria identidade com a marca cristã, em que a caridade ou a solidariedade, digamos assim, não têm como foco, embora seja legítimo, propriamente o lucro ou algum tipo de vantagens, mas estão sempre centradas na pessoa do outro. E o outro, de facto, precisa de apoio. Portanto, esse fundo cristão, se quisermos, eu acho que é muito inspirador e também para hoje. E, portanto, é isso que justifica que haja tantas pessoas voluntárias, tantos beneméritos, tanta gente que, de forma muito desprendida e generosa, dá o seu tempo, os seus bens, etc., para ajudar os mais pobres. Eu acho que são duas marcas fortíssimas, importantíssimas, e que distinguem. Portanto, eu diria que quase que isto é a alma, são instituições com alma, com história, e portanto a nossa sociedade precisa muito disso. E como é que pensa que se pode fortalecer esta relação entre as misericórdias e a própria Igreja neste caminho de apoio e de ajuda? Essa ligação já existe formalmente, não é? Em termos por natureza, não é? Agora, o que me parece, sim, é que há um longo caminho a percorrer no sentido de que essa cultura passe para todos os colaboradores, não é? Passe para a forma como se trabalha, como se faz, como se ajuda, como se presta serviços, não é? Isto é, sobretudo numa sociedade muito tecnológica como a de hoje, as nossas instituições, e começando pelas misericórdias, não podem perder este lado humano, este lado de proximidade, este lado também com a força comunitária, portanto, este sentido local e próximo, e até familiar, eu diria, são valores que outras estruturas, porventura tecnologicamente mais evoluídas, etc., mas não têm esta capacidade de proximidade e de humanidade. Portanto, eu acho que estes valores não se podem perder, e que são valores, naturalmente, que a Igreja preza muito, e que eu acho que as instituições nunca os perderam. O que é importante é que eles estejam sempre presentes. Pronto, agora a última pergunta e o último desafio que lançámos era que, aproveitando a oportunidade de nos ter concedido esta conversa, que deixasse uma mensagem à nossa comunidade alijoense e também em particular às pessoas da Misericórdia de Alijó. Muito bem, então, claro, a todas as pessoas de Alijó, quero desejar, naturalmente, estamos na Páscoa, uma Santa Páscoa. Ainda não será aquela Páscoa, como eu dizia, tão efusiva como noutros anos, mas o que importa é que seja uma Páscoa
com saúde, com alegria e com paz. E por outro lado, há a misericórdia, naturalmente, deixar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho feito, reconhecimento a quem dirige, aos responsáveis, aos colaboradores todos e também aos utentes, porque é para eles que a misericórdia exista, e naturalmente desejar que sejam cada vez mais uma comunidade, que seja cada vez mais uma família, dentro dos valores que são inerentes a uma misericórdia, não é? E portanto que vivam o que ainda resta desta pandemia, enfim, o melhor possível, e que sejam capazes de, digamos assim, trazer para o cotidiano, para o trabalho cotidiano, todo o entusiasmo, todo o empenho, para que a misericórdia cumpra cada vez melhor os seus objetivos e seja cada vez mais fiel à sua identidade, aos seus valores e também à memória daqueles que a fundaram, não é? Daqueles que a fundaram. Muito bem. Luís, muito obrigado. Não tenho que dizer, foi um gosto.